precisa fazer também. Espera que fugiu Pode a falar, palavra João. agora. A laje, vocês colocaram um reservatório aonde? Qual local? Aqui, bem por aqui. Deixa eu abrir o projeto aqui. Deixa eu abrir o projeto rapidinho aqui. A gente precisa fazer a platibanda também, né? A paginação. Sim. Lembrando Sim. que a paginação, a estrutura do platibanda em cima tem uma cinta também. Uma cinta por cima. Sim, observa a norma de alvenaria. O reservatório está bem aqui, ó, bem em cima do, apoiado nessa área, porque a fachada ela ficou assim, ela está bem aqui dentro aqui, ó, dessa Sim, tô vendo. reservatório. No caso, a cinta que eu falo são vigas, né? Amarrando o platibanda na parte superior, entendeu? Sim, sim. Por quê? Porque senão o platibanda ele tende a rachar, principalmente nos encontros de alvenaria. Mesmo você fazendo a amarração direitinho. No caso, a nossa platibanda, ela vai ficar apoiada em cima da laje, né? Porque a laje, ela passa Não, um pouco apoiada em cima da viga. em Porque a cima da gente viga. botou ela passando 45 ou foi É como se 50? fosse um A beiral, laje. é. É. Pronto. Não, onde tem laje vai ficar apoiada em cima da laje. A casa de vocês é toda laje? Né? Tem laje e tem o É. forro também. Forro por dentro da laje. Sim, é toda lajeada, então vai ficar apoiada em cima da laje, né? Onde tem laje, mas onde não tem laje, vai ser apoiada em cima daquelas do cintamento superior que você fez. Uhum. Sim, sim. Aí, Pronto. pessoal, uma outra observação, né? Que em cima do platibanda tem uma viga, né? Sim, vocês também precisam mostrar lá na alvenaria aquelas ligações com as barras de aço passando entre os pilares e entrando para o tijolo. Se lembra que É na isso mesmo. norma Uhum. tem isso, essa É. recomendação? A gente fez. A gente Acho que é fez. a cada 60 centímetros. Uhum. Tá aí. Uma dúvida até que eu tenho, porque nessa parede. Não, na outra, João. É, Ainda da frente. Pronto. Tem essa paredinha pequena. Não, lá da frente mesmo. Da fachada. aqui. Onde tem um rasgo. Pronto. Não dá 60 centímetros para caber o metal. No caso, eu corto esse metal, né? No caso ele recomenda essa ligação com barra de aço, mas onde você não consegue colocar a barra de aço, né? Você Porque. pode colocar também aquela tela. Tem uma tela que é própria para fazer. A gente utiliza mais quando a vedação é juntar prumo, como cobogó, tijolo de vidro e até tijolo mesmo. Mas no caso, se não der, não é? Se ficar só 15 centímetros, por exemplo, Clara, dá certo também, cortar a barra e passar só os 15 centímetros, mas eu estou dizendo que existe a outra opção, que é a tela Tá bom, também. certo. Eu acho que no caso essa aí ficou com 25. Eu deixei ela com 25. Certo. E, Aí, e pode no falar. caso, quando tem a janela, que a barra teria que ficar lá no banheiro. No caso, a barra ficaria sobrevoando, né? Porque ela não teria parede. No caso, eu retiro essa barra. Não, não bota, né? Não, eu não boto. E a próxima que vai ficar em cima, eu faço na distância, de acordo com a última, tipo, se é 60 centímetros de distância, eu faço 60 mais 60, dá Só, veja, 1,20. Clara, licença. Você está vendo que você só tem basicamente uma junta, não é? De assentamento.
Entre um tijolo e o meio tijolo, não é? Uhum. Aí você bota entre essa junta, certo? Certo. Entendeu? Uhum. Eu acho que ela ficou bem aí nesse caso. Professora, Porque assim, ele dá uma recomendação, né? Mas você pode observar onde, e fazer os ajustes onde for necessário. Certo. Pronto, a acho senhora que tinha falado na aula que a gente teria que fazer a paginação da Viga Baldrame também. A gente ficou com essa dúvida aí, se precisa fazer ou não. Porque Não, no caso, vocês não fizeram a viga baldrame, não a foi? gente fez de concreto, como se ela fosse inteira de concreto. Pronto. Se o baldrame fosse de alvenaria, vocês iam fazer a paginação, certo? Isso que eu fiquei na Como dúvida. Então, quer você dizer, fez de concreto, você vai ter que dar um rasgo na sua viga, sabe como é? sim, Fazer um corte, uma interseção e demonstrar quantas barras de aço tem. E o que eu quero saber, se está com a seção mínima, que a norma recomenda, se o certo. cobrimento está sendo atendido para a área onde você vai construir, porque a área onde você vai construir você já definiu lá de acordo com o plano diretor da cidade, não foi? Aí o Sim, cobrimento é aquela quantidade de concreto que fica entre a barra de aço e a forma na hora que você vai concretar, certo? E se as bitolas de aço, elas estão de acordo com o maior ou pelo menos a mínima recomendada pela NBR 6118, certo? É o que eu quero saber. E na norma NBR 6118 fala também que o concreto, para ser estrutural, tem que ter pelo menos 20 MPa. E isso aí eu vou perguntar também, certo? E assim, o resto eu só quero saber se vocês estão atendendo o dimensionamento mínimo da norma. tá ok, ok. tá certo. Professora, quando, tipo, ali na porta tem um espaço de 90 centímetros e a porta é de 80, eu coloco, tipo, uma boneca com tijolo ou eu complemento só com argamassa? Se você abrir lá, eu consigo lhe dar uma ideia melhor. Aí, ó. Onde é os 10 centímetros? Aí É, você faz a bonequinha com tijolo, viu? Aí precisa fazer a ligaçãozinha tipo T ali. Não sei se aí é pilar nesse canto. é, É, é. Então coloca só o tijolo mesmo. Certo. porque aqui, nesse caso aqui específico dessa porta, na verdade, a boneca não ficou nem com 10 por causa da porta. Porque a porta, a largura da porta, ela quase que preenche todo o vão aqui. Observe Acabou que a aí boneca quantos ficou menor. centímetros são, para a gente ter uma ideia mais exata. A boneca aqui ficou Eu bem completei pequena, só com argamassa e botei 1 centímetros. No um caso, 5, pessoal, um artifício que a gente utiliza quando deu quantos centímetros? 5. 5 centímetros. Pronto, então você complementa, não é com argamassa, claro, é com espuma. Certo. Faz o chumbamento da porta, é claro, com argamassa, né? Todinho direitinho, e complementa os espaços vazios com espuma. Certo. Pronto, é só Tá, isso. ok. Tudo pronto. Sobre a tarefa de revestimento, vocês estão com alguma dúvida? Não, por enquanto não. Milena, fala da ideia aí, Milena, que eu tinha É. falado lá no grupo. Porque a gente estava em dúvida, porque a gente já fez esse projeto no Revit, no caso. Daí a gente queria. Aí ele já está pronto, já com as esquadrias e o piso, todo o revestimento. Daí a gente que estava em dúvida se poderia usar ele ou não. Pode. Agora o que é que eu vou perguntar na hora que você estiver apresentando? Se caso você não venha dar informação antes da hora de eu perguntar, quais são os tipos de esquadria?
Aí eu quero que você me diga como é que faz o assentamento da esquadria e por que você escolheu aquele tipo de esquadria para o quarto, por que você escolheu aquele tipo de esquadria para o banheiro, por que escolheu para a cozinha, certo? Uhum. Isso é uma coisa. Os tipos, o material e as dimensões, você tem que estar com isso na ponta da língua. E como é que faz o assentamento? Lá naquele manual que eu passei, tem dizendo como é que faz. E na apostila de técnicas construtivas. E a outra coisa sobre o revestimento, eu vou perguntar qual tipo de revestimento ou você vai me dizer, você utilizou na fachada, chapisco, emboço, reboco, aí você vai dizer qual foi o traço lá, você pode se basear num daqueles traços lá da norma, da apostila de técnicas, tem um quadro lá com traços sugeridos, cimento e areia e cal, certo? Gesso. Aí vou perguntar, onde você pintou, qual foi o tipo de tinta que você utilizou, se foi tinta PVA, se foi tinta látex. Aí também vai ter algum local, por exemplo, como os banheiros, né? Eu vou perguntar se você realizou impermeabilização, certo? Porque se você observar lá na apostila, vai ter tem até um manual da Gael, que eu coloquei também, que ele faz umas recomendações de nas áreas molhadas, antes de revestir, impermeabilizar. E você pode demonstrar qual foi o tipo de impermeabilizante que você utilizou, certo? Se foi cimento polimérico, se foi manta, onde tem banheiro, eles mandam colocar manta, certo? E aí tem as alternativas de revestimento. E por fim, de impermeabilização também. Por fim, eu posso perguntar se alguma forma de assentamento, por exemplo, da manta, se você utilizar manta em algum local. Aí isso aí você pode pegar em algum manual de algum fabricante. Se você escolher uma manta Denver, por exemplo, a Denver é uma marca. Aí você vai lá no manual da Denver, ele vai ter dizendo, primeiro você aplica o prime, aí depois você retira a fita protetora, espera curar o prime 6 horas, depois você retira a fita protetora da manta, depois você aplica a manta. Entenderam? Sim, entendi. Pronto, já que você já tem o projeto pronto, ótimo. Mas o que eu vou perguntar é a parte técnica, outra coisa, pessoal. Vocês têm que ler aquele material que eu coloquei para poder apresentar. E outra coisa, da mesma forma que eu pedi para vocês darem um corte na estrutura, eu vou pedir para vocês darem um corte no revestimento também, para demonstrar. Tem o substrato, aí tem o chapisco para dar aderência, aí tem o emboço, aí tem a cerâmica no banheiro, tipo porcelana, tem a impermeabilização depois do emboço e tem a cerâmica, entenderam? Mãe, espera, Isabel. Professora, aí Oi. na parte do projeto elétrico, seria só a planta do projeto elétrico? No nosso caso é o projeto elétrico, no caso do nosso grupo. Eu queria que vocês fizessem um pré-dimensionamento, pode ser a planta baixa, né? De quantas tomadas vão pegar na sala, de uso geral ou de uso específico, quantas lâmpadas, de quantos watts, a NBR, a norma NBR 5410, e aquele manual que eu coloquei também no cigarro, vai lhe dar uma ideia muito boa sobre isso. Aí você coloca, você vai lá no padrão da concessionária, não é? No caso, se você estiver construindo no Rio Grande do Norte, você vai lá no site da Cosern e aí vai ter um link dizendo padrão de entrada, João. Aí vai ter exatamente explicando como é que é o padrão de entrada. Você tem que construir um poste. Se você for aí na frente da sua casa, você vai ver.
que tem um poste, seja de tubo de PVC, seja de concreto, seja de madeira, para receber a fiação que vem do poste da rua. Aí desse poste, o padrão vai lhe dizer que vai para um disjuntor e um medidor, que é o medidor geral, e do medidor você vai jogar dentro de casa, fazer a rede de distribuição da sua casa no quadro geral de distribuição, que geralmente fica no hall de entrada, ou na sala, ou na garagem, certo? Aí no quadro geral de distribuição, você vai ver quantos circuitos precisa, certo? Lembrando que você tem que ter pelo menos um circuito de iluminação, um circuito de tomada de uso geral e um circuito para cada tomada de uso específico, certo? Sendo que as tomadas da cozinha, que são uma potência um pouco menor, você pode fazer um circuito, a norma recomenda 3 tomadas de uso específico de 600 watts. Aí você pode fazer um circuito só para alimentar a cozinha, certo? Se tiver chuveiro elétrico, o seu chuveiro elétrico tem que ser um circuito. Se tiver 3 quartos, cada um quarto com ar-condicionado, cada um ar-condicionado é um circuito, certo? Se você no banheiro, ele manda botar tomada de uso específico também. Na área de serviço, ele manda botar tomada de uso específico também. Aí a gente faz um circuito para cada um desses ambientes, certo? Aí você conta quantos disjuntores pega lá, não é? E quais são os circuitos. Não vou pedir que você faça um diagrama unifilar, mas você pode pelo menos me dizer, ó, professora, pegou 6 disjuntores aqui de 20. Eu não sei se eu consigo anexar uma foto aqui. Eu ia tirar uma foto aqui do quadro de distribuição daqui de casa para mandar para vocês, mas eu mando lá no WhatsApp, para você ter uma ideia, certo? Pronto, tá ok. Aí, depois disso, você sai distribuindo na casa. Ó, na cozinha tem 3 tomadas de uso específico, porque a norma NBS 5410 diz isso. No banheiro tem uma tomada de uso específico para o chuveiro elétrico e uma tomada de uso específico para o banheiro. A explicação é essa, faz aquele pré-dimensionamento lá, que é facinho de fazer, e explica como é que você chegou nos locais e distribuiu as No cargas. caso, professora, então não precisa, tipo, a passagem da fase, neutro, retorno, essas coisas? Rapaz, eu não vou pedir, mas vou pedir que, se der tempo fazer, é ótimo. Agora eu vou pedir, sabe o quê? Vou pedir que vocês digam, pelo menos, que é também bem fácil de identificar, por exemplo, que na tomada de uso específico, não é? Você utilizou cabo de 4 milímetros. Nas tomadas de uso geral, você utilizou cabo de 2,5 milímetros. Na iluminação, ele permite cabo de 1,5 milímetro, a norma. Eu, particularmente, não recomendo, porque é muito fininho, não é? E dependendo da distância, ele pode aquecer. Então, eu quando faço projeto elétrico, eu já começo com cabo de 2,5 milímetros. Na rede, utilizou cabo de 6 milímetros, certo? Então, pelo menos isso aí posso perguntar. Talvez na hora eu não tenha outras coisas para perguntar mais importantes e deixe passar despercebido, mas a ideia é que pelo menos as bitolas mínimas dos cabos você saiba responder, né? Eu não sei se vocês pagaram instalações elétricas, mas é um dos projetos mais massa que eu acho de fazer. Então, tudo bem. Pode passar para o próximo grupo aí. Obrigada. Pronto. Pessoal, antes de passar para o próximo grupo, eu vou pedir licença aqui 5 minutos,
Quem falou comigo do grupo de vocês foi para eu mandar. Quem é que quer o projeto elétrico? Qual grupo? Só o de Clara? Foi Milena que falou, não? Foi eu que Milena que falei. falou. Milena, esse número 99043963. Não. Deixa eu Mas eu falo com ver. a senhora aqui de novo. Eu acho que isso aí Pronto, é o meu. se alguém mais quiser receber a foto do quadro geral de distribuição, que eu expliquei aqui agora, me envie um olho lá no WhatsApp novamente, tá bom? Pronto, vou mandar lá. Vou falar lá. Pessoal, eu vou sair aqui 5 minutos que eu estou com a urgência aqui com minha pequena, mas eu volto já para atender o próximo grupo. Eu acho que já deu para dirimir algumas dúvidas dos outros grupos também. E se Deu vocês sim. quiserem permanecer na chamada, vocês permanecem, porque aí vai, um grupo vai tirando a dúvida do outro. O bom de todo mundo junto é isso. Viu? 5 minutinhos, 10h40 eu volto. Aguardem aí. Gente, algum grupo aqui ficou com instalação hidráulica? O Juan é da gente. Quem tava aqui primeiro que todo mundo era a Tisso. Aí você pergunta logo a ele se ele vai querer ir primeiro. Eu não sei se a Tisso e a Heloísa é a mesma coisa. É que eu tava esperando os meninos chegarem quando Clara entrou. Aí É, aí como o grupo deles completou primeiro, aí a gente, tipo, eles foram logo. Mas não tem problema não, a gente. Não tem problema não. Pronto, pronto, de boa. Obrigado. tô achando graça aqui de Rabadara botando rum. Tá faltando ar, Rabadara. Ah, é porque eu Juan. esqueci.
Pronto, pessoal, voltei. Quem é o próximo grupo? Pronto, professora. É o da gente. Eu vou começar a apresentar aqui. Tá certo, Atos. Tá aparecendo aí, gente? Tá. Pronto. Eu tinha ficado na dúvida, professora, em relação a questão, tipo, da quantidade de vigas. Tipo, como nossa casa ela não é laje, certo? A gente tava muito na dúvida em relação a isso. Tipo, se eu precisaria colocar viga mesmo em toda essa a parte, até nessas internas, ou se eu poderia, tipo assim, que foi o que eu achei, que foi o que eu adotei, por isso que eu vim perguntar. Eu coloquei a viga aqui, que a gente dimensionou de acordo com a norma, certo? E na parte de dentro eu coloquei uma viga, só que um pouco menor, porque como essas paredes elas não vão subir até em cima, né? Porque essas de fora elas têm a platibanda. Como elas não vão subir até a parte de cima, eu coloquei ela numa viga menor, porque eu achei essa aqui muito grande. Aí eu queria ver o que a senhora diz. Pronto, é o seguinte. Primeira resposta. Precisa sim colocar uma amarração Sim, na parte superior, certo? Para que depois. Até, veja bem, Atis, mesmo que não tenha laje, mas tem a coberta, certo? A coberta, ela pesa, ela tem uma trama de madeira e ela pesa. E se você apoiar diretamente sobre a alvenaria, você sabe, a gente já conversou sobre isso na aula, que a alvenaria ela não foi feita para pegar peso. Ela resiste apenas à compressão, à alvenaria, certo? Ela não resiste à flexão, nem à tração. E aí o que é que acontece? Na hora que você colocar um peso sobre a alvenaria, que é a coberta, a trama do telhado e as telhas, elas pesam também, certo? A sua casa vai começar a sofrer rachaduras, tô certo? entendendo. Isso é um dos motivos de a gente fazer o cintamento superior. E a sua segunda pergunta, mesmo as alvenarias internas, elas precisam de viga? Precisam. Eu Mas coloquei precisa uma ter de uma seção menor, isso. professora, porque eu achei muito grande. É correto? Eu recomendo que você observe a seção mínima prevista na norma NBR 6118, quantos centímetros quadrados são, bem como você observe as bitolas mínimas para ser considerado, para ser utilizado em estrutura e também observe a resistência mínima do concreto. Tudo isso está escrito na Pronto. norma NBR 6118 e adote pelo menos o mínimo necessário, certo? Aquele negócio, mas fulano fez com treliça. Treliça é bom? Treliça é excelente, mas eu não recomendo porque não é reconhecido, não é normatizado. E assim, uma norma daquela, ela para chegar àqueles valores, ela passa por um estudo de um grupo muito seleto de profissionais, tanto da indústria como professores, o próprio pessoal da ABNT. Então, a gente tem as normas para utilizar e seguir, certo? Então, é por isso que eu sempre tento puxar vocês, vamos para as normas. Pronto, é justamente essa questão de estar dentro da norma, a gente observa direitinho e tudo. Eu só queria saber se era possível, sabe? Se eu poderia colocar uma menor ou não, tá entendendo? E Desde outra que atenda os 400 os centímetros requisitos, né? quadrados que a norma pede, pode colocar. Pronto. Porque assim, Atisson, Pode dizer. qual é a altura de uma viga? A altura de uma viga é um cálculo que você faz de acordo com a luz do vão, certo? Então, se o seu vão tem 3 metros, a viga ela tem uma altura. Se o seu vão tem 5 metros, a viga tem outra altura. Se ela Então, for, se ela for em balança, se ela for como é que chama? Bi apoiada, né? exatamente. Então, É, assim, tem que atender pelo menos a dimensão mínima? Tem. pronto.
Mas a altura da viga, ela é dada pelo tamanho do vão. Sim, isso aí a gente observou. Pronto. Aí, outra questão era a questão da fundação, certo? Que eu estava também um pouco em dúvida. Tipo, de acordo com o tipo de fundação que a gente escolher, a gente vai ter que detalhar, por exemplo, a forma como ele é executado, né? Aí a gente pensou em utilizar o lajão radier. Ou como a edificação ela é pequena, ela tem pouco mais de 70 metros quadrados e não é primeiro pavimento, é só térreo, a gente tipo achou que se encaixaria nos padrões para utilizar esse tipo de fundação, tá entendendo? Aí eu fiz tipo só uma elevação assim, ó, da casa, eu levei ela, se eu não me engano, acho que foi 30 centímetros nela toda, porque o lajão radier é uma laje tipo, maciça nela toda. Ah, eu queria saber, tipo, o que mais precisaria detalhar, se seria só isso mesmo, tá entendendo? Nessa A parte. alvenaria. Não, a alvenaria é com os meninos. Aí é porque, tipo assim, tava muito pesado pra gente estar trabalhando no arquivo só. Aí a gente começou a fazer tudo, Olha, fez os dois separados. Aí depois a gente junta. pronto, deixa eu dizer. O Lajão Radier, você já fez toda uma descrição aí técnica. É, eu não estou avaliando fundações agora, certo? Mas se você quiser enriquecer mais seu trabalho, já que você perguntou, você pode dar um corte no Lajão Radier, igual tem lá nos slides que a gente tem no CIGA, mostrando a impermeabilização, Sim, a as barras, né, a tela do Lajão Radier, certo? E a certo. fiada a prumada do pilar subindo, né? A espera do pilar subindo, amarrada no Lajão Radier. Entendo. Mas para tipo assim, mais para tipo para apresentação ficar certinha, a representação, na questão da representação, é só assim mesmo, né? Só elevação aqui, e pronto. A gente pode até É, tentar dar mais uma detalhada, mas é basicamente isso, né? Essa questão. é. Eu estou vendo a estrutura, a superestrutura. A fundação já foi. Eu não cobrei, já não Pronto, vou cobrar, certo? pronto, certo, certo. Pois então, nessa minha parte das estruturas de concreto armado, eu acho que eu estou compreendido aqui, pessoal. Essa questão das vigas e contra-vigas, eu acredito que também está ok. É Cobrimento mínimo necessário 20%, né? 20%, né? O da verga aqui, da contra-verga. Sim, 20% certo. da abertura, então acho que tá tudo ok. Tem alguns pontos que não, tipo, não deu para colocar porque tinha o pilar muito próximo. Ah, não tem Não tem problema. problema. Liga até onde der. Pronto, ok. Professora, uma Oi. pergunta. No caso, a gente, porque eu sou do grupo de artistas, no caso, a gente está usando essas vigas nessas paredes todas. Tem que fazer o encunhamento também, não é isso? Sim, você tem que deixar. Ó, a norma de alvenaria ela é muito clara. Uhum, Ela diz que você tem que deixar uma altura mínima entre a vedação e a viga, não é? Para você sim, fazer ou o encunhamento ou colocar a Espuma. espuma. Aí ela diz, olha, para espuma tem que ser pelo menos X centímetros, para isso. encunhamento tem que ser pelo menos X centímetros. Aí você observa lá na norma e mostra isso aí feito na sua paginação da alvenaria, porque eu vou cobrar. Você vai, Certo. Vinícius, Deixa eu. você vai apresentar a sua Pronto, aí? eu apresentar aqui. Pronto, apresentei, por favor. Porque como estava muito pesado, a gente fez separar, a gente ia até perguntar se Pode poderia, apresentar separado, professora? Tipo assim, o ou menino pode, apresentava a parte estrutural Vai ser e. daquela forma, né? Cada uma atividade vai ser uma apresentação. Você pode aí, apresentar tudo junto ou tudo separado, não tem problema. ok. É, Sim, professora, outra questão, que eu tava, acabei de me lembrar. A senhora estava falando no grupo de João que sobre a platibanda tem que ter fazer outro cintamento, né? Esse Tem. cintamento, ele tem que ter a mesma altura desse aqui, É outra viga, né? Você outra viga no dimensiona final. de acordo com a abertura do vão, divide por 12, né? L dividido por 12, a altura da Pronto, viga. pois então tá ok. Isso é no final da platibanda, coloca ela. É isso? É.
para a platibanda não rachar, não abrir. Para poder fazer a amarração. Ok. É, Pois então, tá ok. Obrigado, professor. Os meninos vão por apresentar nada. agora. Tá? Tá certo. Licença, professor, eu vou apresentar aqui a tela. Tá bom. Tá dando para ver? Sim. Professor, a gente ainda não acabou porque a gente estava com dúvida com relação a isso, com relação às vigas e tudo mais. Aí essa parte aqui, que tem que fazer essa cinta, também tem que fazer a parte do encunhamento também, não é isso? Na Não, platibanda? Não. não. O platibanda você faz a viga ligada nos pilares, certo? Ó, onde tem pilar, sobe, viu? Era essa Para outra poder dúvida receber a também. viga lá em cima, é. Pronto, Exato. Não ok. precisa estar espuma, não. A questão da espuma na parte entre a alvenaria e a vedação na parte inferior, seu raciocínio está correto, mas geralmente o platibanda é uma alvenaria baixinha, né? Isso, E a viga geralmente é o mínimo necessário que a norma pede, é, porque é para não gastar muito, entendeu? certo. Pronto. Atendendo os 400 centímetros quadrados, ok. No caso aqui a gente utilizou, né? Porque aqui Não tem seria problema. viga, a gente Sim, pode utilizou para. deixar. Pronto. Aí você, pela altura aí que eu estou vendo, né, essa distância que você deixou entre a alvenaria, a estrutura, a viga, eu acho que só dá para utilizar a espuma. Isso, que foi Espuma 3 expansiva. centímetros, Pronto. Aí de acordo você com a então norma. aplica a espuma expansiva. Certo. Ok. Porque aí quando essas vigas deformarem, não é? Elas não vão atingir a alvenaria e sua alvenaria não vai rachar. Certo. No caso, a gente colocou também a parte da amarração também do pilar com a alvenaria. A gente utilizou, deixou espaçamento de 60 centímetros. A gente utilizou um aço, aquele aço dobrável, que na verdade De não deu para ver. quantas polegadas? 5,16, 3/8, Se eu não me engano, professora, 5,0. foi. Eu esqueci. Se eu não me engano, foi de 8. Porque assim, a norma diz lá que se eu não me engano, de 5 a 10 milímetros, não é isso? Uhum. Aí, se eu não me engano, esse daqui tá de 8 milímetros que a gente Pronto, adotou. aí isso aí você precisa dizer na hora da sua apresentação. Acho que Certo. dá Ó, mais ou menos. pessoal, esse negócio de você fazer a amarração entre o pilar a alvenaria, né? É até uma boa você orientar quando você estiver trabalhando os cortes, né? Que o serralheiro for dando e for sobrando e guardando para fazer essas ligações, para você não ter desperdício de aço na obra, porque é muito caro. Certo. No caso, a gente também teve uma dúvida que eu acho que já foi esclarecida, foi até no grupo de Sara, professora. Aqui nós temos uma janela que ela fica bem próxima ao pilar. Aí aqui o aço, ele teria que ter uns 60 centímetros, não, 60, 50 centímetros, se eu não me engano, para cá, para a alvenaria, e 10 centímetros fixado no pilar, não é isso? Só que aqui, como essa parte aqui ela é bem estreita, aí teria que cortar, não é isso? Passa só um pedacinho. Certo, Ou pode usar a tela também. pronto. Aí, nesse caso aqui, a gente ainda tem que até ver com relação à verga. A gente colocou ela contínua, professora. Tanto essa parte aqui, como essa daqui. No caso, a gente deixa ela separada, porque eu vi aqui que a Pronto, distância. Vinícius, é o seguinte. Hum, Você só usa não verga, mas viga contínua quando você tem uma abertura, né, para a esquadria maior do que 2 metros. O que sim, aparentemente eu acho que não é o caso. certo. Aí, se
você tem uma abertura inferior a 2 metros, você usa verga mesmo, como você utilizou aí, que a diferença entre a verga e a viga é exatamente a dimensão e o aço que utiliza, e passa só os 20% da porta e da janela nas laterais. Não faz contínua. Por quê? Porque você está gastando mais. Pronto. A gente fez assim, professora, porque a gente tinha visto que quando elas ficavam próximas, fazia, sabe? Uma verga mesmo contínua, que no caso, não sei nem se seria acho que seria uma viga mesmo, né? É uma Mas a gente viga, vai mas é arrumando. quando os vãos estão muito grandes, né? Com aberturas maiores do que 2 metros. Pronto. Certo. Tá certo? Porque vocês ainda vão ver, quando vocês estiverem trabalhando nas obras, que o pedreiro ele chama essa verga de de pedra de porta. E ele mesmo fabrica na obra, ele faz umas forminhas e ele mesmo fabrica, e ele fabrica de acordo com as aberturas mesmo dos vãos, das esquadrias. E passando só os 20%. Sim. Professora, a representação da cobertura precisa na maquete? Não, Porque a gente não cobertura tem é o mais. próximo assunto, né? Por enquanto eu não Certo. estou Por enquanto é cobrando só as cobertura, não. vedações verticais mesmo, né? É, Pronto. Aí a gente também fez outro projeto, que é o projeto sanitário, né? Aí a gente ia perguntar se poderia ser representado por planta baixa, professora. exatamente, não precisa fazer a maquete. Eu Certo, só quero que vocês lembrem de colocar, que o pessoal sempre esquece, caixas de gordura na cozinha, por exemplo, caixas certo, de inspeção nos encontros, né? E na distância lá que a norma de instalações sanitárias pede, certo? certo. Ralos, caixas sinfonadas, e uma outra coisa que eu vou perguntar a vocês, qual é a bitola do tubo utilizado, não é? Para essas ligações, e qual é a inclinação, porque a norma ela diz, ó, para tubo a partir de 100 milímetros se inclina 1%, para tubo Isso, inferior a 100. Aí eu vou perguntar a inclinação, e também se é fossa, se é sumidouro ou se é saneada a área. E se for fossa e sumidouro, aí você tem que fazer o dimensionamento da fossa e do sumidouro, de acordo com a norma de fossa e sumidouro. certo. Eu acho que isso Aí, aí é o que a gente já fez, né, Vinícius? A gente. uhum, Eles vão colocar um pouquinho mais próximo aí, nessa parte do banheiro, então, na área. pronto. Professora, a gente também estava com dúvida se podia representar assim apenas, porque essas simbologias. Acho que tá cortando. Eu não estou escutando, Yasmin, o que você está falando. Acho que tá travando. Professor, a dúvida era com relação se a gente poderia utilizar a simbologia que tem lá na norma, ou se era necessário representar, por exemplo, a espessura da tubulação, detalhar essas partes. Você está utilizando a simbologia e está dimensionando a tubulação aí, diâmetro de 100, diâmetro de Isso, isso. 50. Então, no caso, poderia deixar assim, né? Sim, é A isso mesmo. representação. Onde for ter, aí você bota os 3 tracinhos, onde for joelho, você bota os 2 tracinhos. Eu não estou entendendo esse joelho aí, viu? Nesse tubo de 100. Eu não sei se eu estou vendo bem. Não, é porque a gente ainda vai detalhar assim, Pelo melhor. amor de Deus, não bote joelho em tubo de 100, não. Porque tubo de 100 é o do Certo. sanitário. Tá bom, professor. Bom, eu Tá acho que a certo. dúvida seria exatamente isso mesmo. Tá bom, de revestimento vocês entenderam, né? A orientação que eu dei ao grupo anterior. Sim. Pronto. Vocês têm mais alguma dúvida desse grupo? Não, eu acho que basicamente só isso mesmo, professor. Pois então vamos para o próximo grupo. Obrigada. Se quiser permanecer Obrigado, na viu? chamada, pode, viu?
Certo. Certo. Tem Obrigado. mais gente do que na aula hoje, cara. É a gente agora. Próximo grupo. Francisco? Pode Isso. começar, Francisco. Bem, a gente separou em 3 arquivos, professora, de acordo com os arquivos. A gente não sabia se necessariamente precisaria ainda falar sobre a fundação, mas aí a gente representou aqui a questão da impermeabilização da fundação, né, que tinha que colocar antes para a questão do revestimento. Aí a gente representou aqui. Uma dúvida que a gente está em relação se necessariamente a gente precisaria colocar em todos os pilares, ou se necessariamente precisaria ser só em um para a questão de mostrar mesmo. Por exemplo, aqui que a gente iria mostrar a questão da bitola, do pilar. Aí a Você bitola, precisa colocar o quê, Francisco, em todos os pilares? se necessariamente precisaria colocar em todos. O quê? A ferragem. A ferragem? Não, você vai me mostrar, não é? Os outros você vai fazer e vai ficar fechado. Então, eu nem sei se vai ter aço dentro. Eu tenho uma história engraçada para contar sobre pilar. Vou até aproveitar a sua pergunta, porque é cabível. Teve uma obra que, graças a Deus, eu não era fiscal, mas um colega meu era fiscal. Aí, os fiscais, eles vão na obra no dia de fazer a visita, né, semanal. Chegou na obra, os pilares estavam prontos. Aí ele mandou abrir um pilar. Quando ele abriu, o cara tinha preenchido o pilar com areia, diga aí. Vou ter que... Essa aí eu acho que eu nunca vou esquecer. Essa aí foi bem engraçada. Não, professora, já mando umas fotos de umas obras que rola aqui no meu bairro para você observar. Ai, eu não sei nem se eu vou ser preso, porque de vez em quando eu passo lá e faço sem ninguém ver. Daqui uns dias vão lhe pegar. Será que eu vou ser preso, meu Deus? Mas é só para observar as imagens com mais detalhes, para eles não ficarem... Para aprender, né, Francisco? Para eles não perceberem que eu estou literalmente observando todos os dias. Não Sim, é? professora, vamos lá. Aí a gente colocou as distâncias, né, entre os estribos também, tudo de acordo com as NBRs, né? Aí a gente refez aquela questão de retirar os pilares aqui do centro. Aí a nossa dúvida ainda está em relação a essa amarração, porque se necessariamente precisaria ter essa amarração superior nessas paredes que tem aqui em cima. Nos outros arquivos não vai dar para mostrar bem, mas aqui tem uma parede cruzando, né, em X. E aí, quando ela chega aqui em cima... Mas eu não estou entendendo por que aí embaixo vocês colocaram uma viga. Não precisa, não. Aqui, mas aqui não é uma parede? Aí é uma parede? Isso, uma parede em T, do Esse banheiro. ambiente bem pequenininho é dividido em 2 partes? São os 2 banheiros aí. Isso. Sim, é? São os Sim, aí 2 você banheiros. quer saber se, no caso, precisa colocar a viga em cima. Precisa, Isso, viu? aqui. Não, aí, precisa, viu? Tanto Do jeito desse que você fez embaixo. Só não necessariamente precisaria do pilar, né? Como você tinha dito anteriormente. Não. Pronto. Porque, no caso aí, a distância não é pequena, não é? Entre um pilar e outro. Isso. Pronto. Aí, temos essa dúvida. A gente também necessariamente precisaria falar sobre as ferragens que estão dentro das sapatas, porque a gente não falou na apresentação anterior. Aí nessa precisaria falar sobre? Não, eu não vou me estender na questão das fundações. Vocês fizeram ótimo, colocaram impermeabilização perfeita. Estão fazendo tudo certinho, mas eu não vou cobrar e não vou refletir nada da nota
por causa das fundações. Só se Certo. a sua Então, casa estiver voando, aí eu não vou gostar, não. certo. Mas Então, ela tá toda assentada aí, eu já tô ok, já. certo. Então, necessariamente na hora da apresentação, a gente começa pela impermeabilização daqui de baixo, né? Sim, sim, claro. E Pronto. diz como foi feito, o material que utilizou. Certo. Acho que necessariamente aqui a nossa dúvida era mais essa, se necessariamente precisaria ter a viga nessas duas partes aqui. Mas aí a gente vai comentar, né, sobre as bitolas, sobre o tipo de aço, os É, instrumentos. seções mínimas Uhum. que estão sendo atendidas, o concreto, o próprio concreto. Ô, Francisco, volta lá, dê o zoom de novo na sua verga. Não, lá nas janelas e portas, naquela outra maquete. Essas vergas, elas não estão muito altas, não? A gente colocou de 15, professor. Mas, ó, pessoal, Mudando, 15 sabe? não é usual para verga, não, e contra verga, não, porque tem até um padrãozinho que a própria norma diz, acho que é 10 ou é 12 centímetros, porque tudo que você gastar mais é mais caro na obra, sabe? Professora, deixa eu só tirar uma dúvida, aproveitar que entrou no assunto. Eu Certo. estava olhando que essa altura pode ser 10% da largura da janela, da abertura. É certo? Pode ser 10%, mas tem que obedecer pelo menos a altura mínima que é dita lá na norma, que eu acho que é 10 ou é 12 centímetros. Aí vocês podem observar melhor. Certo. Entendeu? Beleza, tá bom. Então a gente Pronto. conserta isso. Outra questão, aqui na parte de paginação, acho que a dúvida já foi respondida, né? Que a gente precisa fazer. Aqui dá para. Cintamento. Pronto, ó, pessoal. Volta lá onde tem o plato e banda, Francisco. Ó, onde tem plato e banda, vocês estão vendo que vocês colocaram o cintamento superior da casa, né? As vigas. Isso. E não subiram os pilares para amarrar os platibandas. Então, vocês têm que subir os pilares também, certo? Pronto. Continua o pilar até a altura da última viga, que vai ser a de cima do platibanda. Certo. A nossa dúvida era em relação a isso. Porque, por exemplo, a gente pode repetir os mesmos pilares aqui em cima, por exemplo, esse aqui, aí esse, sobe aqui. Aí, exatamente, você tem que fazer isso, é uma extensão do pilar, você tem que fazer. Isso. Porque a gente também estava em dúvida em relação a isso, se continuaria até aqui em cima. Continua e amarra lá em cima na viga. Isso, pronto. Aí a viga de cima do platibanda pode ser a altura mínima prevista na norma para a viga. Certo. Pronto, aí de revestir das esquadrias a gente já colocou. Lembrando que entre a viga e a alvenaria, vocês têm que fazer aí ou um encunhamento ou colocar espuma. Não estou vendo se vocês fizeram. Sim, a gente colocou a espuma de expansiva. Quantos centímetros? 2,5. Pronto, é o que a norma pede, né? Isso. Em amarelo aqui. Pronto, perfeito. Pronto, o investimento a gente já fez, o chapisco, o embolso e o reboco, aí tem que fazer a parte de especificar os materiais, é isso, colocar a cerâmica na parte molhada, né, o porcelanato, essas coisas. Aí tem que ver em qual área você precisa impermeabilizar também. Em banheiros, você precisa fazer uma impermeabilização antes de fazer propriamente até o reboco, certo? O embolso. Pronto, tranquilo. Então a gente vai ajeitar essa parte das vigas. Aí vocês dêem uma lida lá naquele manual que eu coloquei, também na apostila de técnicas, que tem dizendo os traços, que geralmente são os traços mais usuais, para chapisco, para embolso, para reboco. E na hora da apresentação pode ser que eu pergunte sobre esses traços. Certo. Professora, aí o revestimento do teto e tal, a gente colocou o forro de gesso, as placas. Tranquilo, né?
Tem que pintar, né? Aí eu vou perguntar se vocês pintaram com o quê? Qual tipo de tinta? Uhum. Porque, sim, outra dúvida que a gente tava em relação a isso, que, por exemplo, a gente, aqui na maquete, né, a gente acabou de fazer o reboco, aí agora a gente vai ter que necessariamente pintar em algum lugar. Vocês têm que pintar e especificar o tipo de tinta que vocês usaram internamente, externamente. Certo. O piso não, né? Oi? O piso não, né, O piso, eu vou perguntar, você tem que mostrar também, eu vou perguntar qual foi o tipo de piso que você utilizou, qual a resistência dele à abrasão. Certo. A outra dúvida que a Se gente tava... vocês ficarem com dúvidas sobre ver a resistência à abrasão dos pisos, além da apostila, né, vocês podem consultar algum catálogo de fabricante de piso. Certo. Aí para apresentar, pode ser assim, né? No SketchUp precisa fazer slide não, né? Pode. Vocês fazem assim, para não ter que botar o piso na casa todinha, mas o ideal seria que botasse. Vocês Tá têm que bom. fazer pelo menos o banheiro, certo? Uma parte interna da casa e a área externa vocês têm que pintar, e eu vou perguntar se passou selador, se passou prime, se passou massa corrida, o tipo da massa corrida, certo? A gente vai explorar o máximo que puder a questão. Outra dúvida que a gente tava em relação... Assim, era uma dúvida da esquadria, por exemplo. A gente, em algumas partes, precisaram necessariamente colocar uma espuma, né? Por causa do tamanho. E aqui tem aquela peça, que eu agora não vou lembrar o nome, a peça na esquadria que fica na frente da janela, né? Aí... Sim, os alisares, né? Os alisares, isso. Aí, por exemplo, quando for para medir aqui, a gente necessariamente precisa sair medindo, ou a gente pode somente falar e medir uma coisa ou outra, porque todas elas foram com base na planta baixa, né? Então, do jeito que a gente O que precisar medir, na hora eu pergunto, Francisco, qual a dimensão desse portão do muro, por exemplo? Certo. Qual é o tipo de material que você utilizou? Aí você vai dizer alumínio branco. Como é que faz o assentamento desse portão? Aí você vai pegar lá naquele manual lá de técnicas que tem sobre esquadrias, tem dizendo como é que você assenta um portão de alumínio, por exemplo. Certo. Se os meninos quiserem falar mais alguma coisa. Sim, professora, o nosso grupo ficou com a parte de instalações hidráulicas. Aí, assim, como é que a senhora vai avaliar? Tipo, é para apresentar o dimensionamento dos reservatórios, né? O lançamento esquemático. Instalações dimensionamento das hidráulicas. colunas. Sim. Instalações hidráulicas. Primeira coisa, você vai me falar o método de abastecimento, se é por sistema direto, se é por sistema indireto, do abastecimento da concessionária. Se a sua casa tem reservatório, possivelmente pode ser misto ou pode ser indireto, certo? Depois disso, você vai dimensionar os reservatórios. Se só é superior, você dimensiona de acordo com a norma, com capacidade para abastecer sua casa pelo menos 2,5 dias de reservação, de acordo com a população e com o consumo diário. Se for inferior e superior, você segue lá a norma, não é? A recomendação da norma e coloca 60% da reservação para a parte inferior e 40% para a parte superior. Tem tudo isso na norma, né? Eu estou só dando uma geral. Aí, depois disso, você faz a rede de distribuição, não é? Interna, e distribui do reservatório superior, não é? Faz o barrilete e depois faz as colunas d'água. Aí você faz os ramais e os sub-ramais. Aí diz as bitolas, os ramais e sub-ramais. Vai precisar de isométrico? Só se der tempo fazer. Se você fizer a esquematização na planta baixa, eu já vou ficar satisfeita. Entendeu? Aí, dimensionar
ramal, hidrômetro, alimentador predial precisa também, né? Sim, mas tudo isso aí já é um padrão, né? Para a torneira, o subramal é tal. O barrilete, você faz um pré-dimensionamento, né? Pronto, aí a gente pode apresentar em slide, né? Mostrando essas informações, os É, cálculos e tal, né? De o forma assim bem ideal, objetiva mesmo. Sim. o ideal, Francisca, é que você pegue a sua planta baixa, faça igual os meninos mostraram anteriormente aí no outro projeto e coloque onde é que vai ser ramal, onde é que vai ser subramal, todo o projeto na planta baixa, né? Não Sim. precisa mostrar cálculo nem nada, não. Eu só quero que você me diga, ó, para esse barrilete aqui, o diâmetro é de tanto, esse reservatório aqui, a gente chegou à conclusão que ele precisa ser 2.000 litros de água, por isso, por isso, por isso. O reservatório tem o extravasor, certo? Tem a boia, Sim. Ok, obrigada então. por nada. Algo mais desse grupo, pessoal? Acho que era só isso mesmo, viu? É só isso mesmo. Pronto, se quiserem, pode permanecer na chamada, certo? Que aí pode ser que alguma dúvida dos outros grupos ajudem a vocês. Quem é o próximo grupo? É o de Heloíse, é o que eu participo também. Pode Deixa eu começar, apresentar a então. tela. Algumas dúvidas que a gente tinha já foram tiradas, sabe? Com a orientação dos outros grupos. Ótimo. Aí, isso é a parte da frente, isso. Que eu estava com dúvida em relação aqui à porta, que a senhora falou que é em tijolo ou espuma. Aí a gente usou a sapata. Aqui é o reservatório. Era mais para dar uma olhada para ver se tem algo que a gente possa melhorar. Vocês utilizaram a espuma com qual distância? Quantos centímetros? 3. Certo. As seções mínimas das estruturas, vocês obedeceram? Sim, de 400 centímetros quadrados, né? Aí você faz um corte em uma dessas estruturas para mostrar a bitola do aço, certo? Certo. Aí, algumas coisas assim a gente vai adicionar, que é aquela de 60 em 60 centímetros, que a gente estava olhando na A norma também. ligação entre a alvenaria e a estrutura, não é? Isso. Professora, ai, desculpa, Alexandra, Não, não tem problema eu não. esqueci de comentar sobre isso. Essa questão desse elemento, né, que faz essa ligação entre o pilar e a alvenaria, né, o ferro Sim, cabelo, é Francisco. isso o nome. É, Que eles eram necessariamente colocados quando a distância entre um pilar e outro era mais de 4 metros. Isso estava dentro lá da cartilha. Aí, basicamente, todas as distâncias entre os pilares, por exemplo, da minha residência, não tem essa distância de 4 metros. Aí, necessariamente, precisaria colocar. A gente ficou em dúvida muito nisso. olha, eu recomendo que coloque. Sabe por quê, Francisco? Pode ser que em um local que seja menor, vendo por essa ótica, como as bonecas dos grupos anteriores que foram apresentadas, talvez você coloque um ou outro só para amarrar. Mas mesmo a distância sendo pequena, 2,5 metros, 3 metros, eu recomendo que coloque, porque é muito comum, é um tipo de manifestação patológica em residência, que é o desligamento da alvenaria com a estrutura. Então, porque o pilar, quando ele foi concretado, não foi feita a devida amarração na alvenaria. Então, assim, a gente tem que prezar pela segurança estrutural da obra, né? Mesmo que a alvenaria não faça parte da estrutura, mas é muito chato você construir uma casa e daqui a 5 meses você ter que voltar lá para fazer uma amarração. Então, você aí já previne um problema, você colocando.
E se a junta for a prumo, que não é o caso aí de vocês estão utilizando todos, até agora que eu vi, estão utilizando junta descontinuada, se a junta for a prumo, cara, é obrigatório eu botar o ferro-cabelo ou a tela. Independente da distância, porque junta contínua é muito complicado. Certo, obrigado, professor. Pode continuar, Alexandre. Por nada. Não, era basicamente isso. Aí as meninas estão com as outras partes e querem tirar umas dúvidas também. Tá certo. Deixa eu descansar. Pronto. Agora eu vou compartilhar aqui, porque eu estou com algumas dúvidas, professora. Também já me tirou muitas dúvidas outros grupos com relação ao revestimento. Mas aí eu queria saber mais com relação à apresentação mesmo, porque assim, eu queria saber se a senhora vai querer que a gente, porque eu entendi que a senhora queria um passo a passo, né? De como cada material foi aplicado no projeto. Aí eu estou fazendo dessa forma. Eu estou fazendo camada por camada, sabe? O substrato, aí o chapisco, aí estou colocando para cada um ficar em cima do outro, para facilitar na hora da apresentação. Pronto, você pode fazer assim, ou se você já fez, ótimo, perfeito. Se você não tivesse feito, você podia dar um corte em algum local e mostrar, né? O substrato, o chapisco, o emboço e o revestimento cerâmico. O substrato, o chapisco, o emboço e o reboco. Aí pode ser que eu pergunte, quantos centímetros ficou o chapisco? Qual foi o traço que você utilizou? Aí essas informações, pessoal, vocês não vão calcular, vocês vão pegar um livro de técnicas ou aquela apóstila de técnicas e vão se basear naqueles traços que eles dizem lá, porque são traços que são bastante usuais na construção civil. Entendi, porque eu não estava fazendo, eu não sabia que tinha essas informações, aí eu estava colocando mesmo, estava pesquisando e botando aqui. Mas aí, então, agora eu vou regular, né, colocar na espessura certa. É essa espessura, né, que a senhora está falando? Exatamente, Pronto. Entendi. É porque a espessura certa, na verdade, não existe, né, Roberta? Eu vou explicar o que é que acontece. Você utiliza geralmente o bloco cerâmico de 8 furos de 9 por 19 por 19. E você desenha a sua alvenaria com 15 centímetros. Ou seja, 6 centímetros é para você revestir no lado interno e no lado externo da sua alvenaria. Então, esses 6 centímetros deverá englobar o chapisco aí de meio centímetro, 1 centímetro, o emboço de 1,5 centímetro ou 2 centímetros, certo? E o reboco, da mesma forma do outro lado. Então, mesmo que você utilize a pastilha cerâmica, você tem que ver qual é a espessura da pastilha, para você ver qual é a espessura do emboço, para você ver qual é a espessura do chapisco, para poder caber nos 15 centímetros que você desenhou no seu projeto de arquitetura, entendeu? Entendi. Porque também, professora, eu estava colocando por cima da alvenaria de 15, né? Não, mas a alvenaria... Eu entendi agora, que aí tem que usar o tamanho do bloco do tijolo, né? A espessura. Geralmente, Roberta, essa orientação serve para você e para todo mundo. Existem manuais que recomendam que a alvenaria das fachadas elas sejam mais espessas, podendo utilizar o bloco de 14 centímetros. E as internas sejam menos espessas, podendo utilizar o bloco de 9 centímetros. Por quê? Porque quanto mais espessa for a alvenaria, mais viabilidade e desempenho da edificação e melhoria do conforto térmico no interior da edificação. Professora, eu nunca vi ninguém construir assim. O pessoal só começa a construir geralmente com bloco de 9 centímetros. Acontece, mas depois vai ficar dizendo, esse quarto é muito quente, entendeu? Sim, entendi. Professora, a senhora quer essa parte de vedação só da casa mesmo ou vai querer também do muro? Olha, eu vou observar a casa, mas se fizer o muro, eu olho também.
Tá bem, então, professora. Sobre o revestimento era mais isso. E aí, com relação às esquadrias, eu tirei as dúvidas a partir de outros grupos, que a senhora perguntou, vai perguntar as especificações, né, de cada um. Verga, contra-verga, essas coisas aí eu já falei nos outros grupos. Tá bom, então. Professora, com Obrigada. licença. Desse grupo, pessoal, tem mais alguma observação? Tem eu, professora, eu queria tirar uma dúvida rapidinho. Henrique, você sobre quer a falar alguma instalação. coisa? Só um momento. Heloísa. Era só para perguntar onde vai ficar, porque eu vi que está gravando, né, essa orientação. Eu vou disponibilizar no canal se vocês permitirem. Eu pedi por menino gravar exatamente porque para as pessoas que não vieram, que quiserem observar, ter a oportunidade. Certo. Tudo bem, então. Muito obrigado. Por nada. Outra coisa, professora, na parte do revestimento não, do bloco cerâmico, pode ser a textura ou tem que ser bloco por bloco? O tijolo? Não, você pode fazer a textura, mas eu vou perguntar. Foi Lucas, não foi que perguntou? Lucas, Foi. eu vou perguntar qual a dimensão, qual o tipo de cerâmica que você especificou para ali. 30 por 30, 40 por 40, 1 metro por 1 metro. Qual tipo? Aí você vai dizer porcelanato. Qual é a resistência à abrasão dessa cerâmica? Aí você vai lá, pega um catálogo lá de qualquer fábrica, não é que fabrique cerâmica e diz, ó, você pode se antecipar na resposta e já dizer, olha, essa cerâmica é uma cerâmica do tipo porcelanato, 80 por 80 centímetros, tem a resistência à abrasão. PAI 4, que é o índice de resistência à abrasão, é pelo PAI, ela é resistente à umidade tantos por cento, certo? Isso aí é muito importante, pessoal, porque tem cerâmica que ela não é recomendada para determinados locais, porque ela tem ela é muito porosa e ela absorve muita umidade. Aí tem outro que não é recomendado para um local que tenha muito trânsito, né? Tem muito tráfego de pessoas, porque tem baixa resistência à abrasão. Aí, se você me disser que está utilizando um porcelanato de 1 metro por 1 metro, eu vou perguntar, e qual foi a argamassa colante que você utilizou? Aí você vai utilizar AC3 grandes formatos, ou AC3E para área externa, ou AC3. Aí, se você colocar, por exemplo, uma cerâmica de 80 centímetros na parede, que é uma cerâmica relativamente grande, eu vou perguntar qual foi o tipo de argamassa colante que você utilizou. Aí você vai dizer AC3, que é a mais, que dá uma maior resistência, não é, ao arranque, não é? Aí, um piso normal, eu utilizei AC2, certo? Um piso de 40 por 40, AC2. Aí também posso perguntar qual foi o rejunte, não é, que você utilizou na cerâmica, se foi rejunte acrílico, se foi rejunte flexível, se foi rejunte PVA, enfim, vocês têm que dar uma pesquisada nesse aspecto aí. Entendi. No caso, a gente especifica tudo e na textura lá ela tem que estar na proporção, da dimensão da cerâmica escolhida. Beleza. É tipo uma paginação, não é? Do piso, do revestimento. Sim, entendi. Professora? Quem é o próximo grupo? Eu não terminei, não, porque me interromperam. Sim, tá certo, pode falar. Na verdade, eu queria mostrar a planta baixa, porque a gente vai fazer a instalação dos esgotos, aí eu queria mostrar como é que a gente está fazendo para você falar se está certo ou... Eu já tirei algumas dúvidas com relação à apresentação de um grupo, que também ficou com a mesma instalação, aí eu vou mostrar aqui. Tá bom. Primeira coisa, lá é fossa e sumidouro ou tem sistema urbano de coleta de esgoto? Tem o sistema urbano de coleta.
saneamento, né? Uhum. Pronto, eu vou apresentar aqui a tela. Para a ligação, viu, Marília? Sai lá da caixa, geralmente, onde tem saneamento, a caixa é na calçada, não é da casa? Não sei se vocês já observaram. Vou mostrar aqui. Eu tinha feito, eu fiz um pouco diferente do que o grupo anterior mostrou, só que eu não especifiquei ainda o tamanho exato de cada coisa, entendeu? Mas eu vou colocar. Queria mesmo só tirar a dúvida se seria assim. Deixa eu ampliar aqui. Pode ser assim, certo? Esse aqui, professora, não tem nada a ver com relacionado a essa caixa acoplada, é só porque vai passar por aqui para chegar aqui, entendeu? Certo, pode Para ser não colocar por assim. cima, entendeu? Aí eu vou Entendi. especificar a espessura de cada coisa, colocar bem direitinho com a simbologia também. Ó, lembre de colocar as caixas de gordura e as caixas de passagem, as caixas de inspeção. As caixas de passagem, eu até coloquei uma aqui. É assim que representa a caixa de passagem? É. Pronto, eu só tinha esquecido Você mesmo da caixa bota de gordura. CP, né? CP. E aí, Marília, na hora da apresentação, eu posso perguntar qual material e quais as dimensões dessa caixa de passagem. Pronto, Sendo que eu não sei se vocês sabem, mas agora a gente já compra caixa de passagem pronta, de PVC, por exemplo. E aí Eu é tinha uma visto, opção. eu andei pesquisando algumas coisas, né? E nas coisas que eu pesquisei, tem essa caixa aí já que você falou, e também tem como fazer uma tabelinha colocando qual é a espessura, de qual marca, entendeu? A quantidade que foi usada. Pronto, assim, para a gente, né, a marca é o que menos importa, as dimensões são importantes. Pronto, pois então E o material fabricado. Por quê? Se você me disser que você fabricou de alvenaria, aí eu vou perguntar como foi que você fez a impermeabilização. Certo. E qual foi o material que você utilizou. Tá certo. Pronto, a minha dúvida era só essa mesmo. Eu tinha esquecido da caixa de gordura, só que como você falou já na outra apresentação, eu já coloquei aqui. Tá certo? Tá bom, então. Tá certo. Obrigada, viu? Por nada. Quem é o próximo grupo? Rapaz, Vinícius, eu já tô cheia de cabelo branco só de pensar nisso, porque eu realmente preciso que todo mundo apresente nesse dia, não é? Mas assim, a gente vai trabalhar para que todo mundo apresente. Se faltar algum grupo apresentar, a gente passa para outra semana. Agora, eu acho que não dá tempo todos os grupos apresentarem e também acho que 12 minutos não dá tempo. Mas vocês se preparem para isso. Professora, na outra apresentação, tinha um tempo, né? Acho que era 15. Aí a gente treinou, acho que umas 4 vezes para 15. E no dia deu 45. É porque também eu faço muita interferência. Aí, Cairo, pode começar, viu? Bom dia, professora. Bom dia. Vou apresentar aqui. Vou apresentar primeiro o nosso 3D. Não, primeiro vou apresentar a parte que eu estava só para tirar, como os meninos já perguntaram, exatamente tirou algumas dúvidas com relação ao quadro, né? A senhora disse que não é necessário fazer bem detalhado, só dizer a questão da quantidade, né? O quantitativo que tem. Quadro de? O quadro elétrico. Pronto, aí você diz o quantitativo e também, assim, o tamanho do disjuntor, né? De cada circuito. Pronto, De e também a 20, questão... de 15. A minha outra dúvida também era a questão do cabeamento. A senhora já falou aí, eu já anotei as dimensões. Aí eu vou, no caso, eu vou colocar lá na planta. Mas a planta, a gente fez aqui, né? Colocou todo o memorialzinho de cálculo e tal. A gente fez o cálculo aí da potência de luz dos ambientes. Fizemos o cálculo... Potência instalada. Isso, da quantidade de tomadas de uso específico e de uso geral e a potência ativa
os pontos de iluminação e dessas tomadas de uso gerais, porque a de uso específico vai depender do equipamento, né? A gente supôs alguns equipamentos. Mas, Cairo, Oi. na cozinha, né, de qualquer forma, tem que ter 3 de 600, né? Pronto. De Então, uso a gente colocou só específico. 2, então aumenta mais Que a né? norma, veja, confira na NBR 5410. Eu vi, mas... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Até 3 tubos mínimos de 600. Tá aqui, a gente colocou... TUI, né? TUG é geral, TUI. Isso. A gente colocou... Deixa eu ver bem aqui o quantitativo. A gente colocou 3 meses, porque se está dizendo 3, a gente foi colocar 3 meses. Aí tem a questão da representação, né? Aqui embaixo. Aí a gente não colocou o quadro, mas a gente vai adicionar aí com aqueles detalhes. Aí colocamos a representação conforme a NBR, indicando as alturas de cada TUG, de cada TUI, dos interruptores. E aqui a gente fez o projeto. Aí eu vou colocar essa questão das tomadas, que eu estou vendo que realmente está faltando aí, 10 de 600. E como a nossa cozinha era pequenininha, a gente distribuiu nessa outra parede aqui, entre a sala de jantar. Mas a gente coloca mais aqui, porque ficou duas tuis, então a gente vai deixar só a tui da geladeira e colocar mais 3. Geralmente é pertinho uma da outra, em cima da bancada, né? Para ligar um micro-ondas. Pode ser, né? Pertinho uma da outra. Pois tá bom, então. A dos outros a gente fez exatamente como estava lá. É só essa da cozinha mesmo, que como era junto com a sala de jantar, mas aí a gente vai colocar aqui. Tá certo. A gente fez a ligação aqui do poste para a caixa e da caixa para... Cairo, tá muito bom já o trabalho de vocês, mas para enriquecer mais um pouco, eu não sei se vocês colocaram, vê na norma da concessionária o padrão de entrada, ele tem até umas imagens lá. Ah, tem. Foi alterado até pouco tempo, se eu não me engano. Foi alterado em 2019, modernizou em 2019. Todo ano eles revisam, a COSEN é muito criterioso em padrão de entrada. Pronto, vou fazer essa observação. E vou fazer essa alteração aqui. Beleza. Agora, professora, com relação à nossa maquete. Essas partes aqui, a maioria foi os meninos. Eu fiz a parte dos covobós. Aí o que acontece? E do contrapiso. A gente fez o contrapiso. Aí colocamos aqui a questão do solo, a questão da camada de brita, da manta asfáltica. Fizemos a camada com a amarração e por cima o concreto, né? Seria o contrapiso. Aí aqui a gente tem a maciça, que a gente colocou a amarração. Vocês vão utilizar radier, ou é sapata, né? Isso. Aí você fez esse piso armado para casa todinha, não? Aqui? Sim. Essa armadura? Sim. A gente tinha colocado. Então, faz só... Vixe, o solo é ruim de jeito. É porque a gente tinha visto assim, daí não sabia, né? Se era para colocar em toda... Porque geralmente, cara, o piso a gente utiliza só o concreto mesmo, não coloca... puro, né? Isso aí que você fez tá tipo um radier, sabe? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma parte que é piso armado, mas é uma parte que é um alpendre que eu utilizo como garagem. Sim. Aí eu tenho uma justificativa para fazer o piso armado. Ou outra justificativa seria se o baldrame fosse muito alto, que aí poderia ter recalque na camada de aterro do piso. Entendi. Aí o piso podia afundar e você fazia armado também, mas não sendo, você nem precisa utilizar essa impermeabilização, não é? Nem fazer o piso armado. Você faz o baldrame e faz o piso, né? Não precisa ser armado, não, só utilizando a argamassa mesmo. Mas no caso a impermeabilização deixa aqui a camada de asfalto, a camada asfáltica?
Não, precisa não. Não, né? Não. No caso aí, você preenche essa caixa do baldrame de areia, né? Isso, a gente tinha visto que colocava areia, né? Aí vinha Aí com... pronto, aí tem uma norma que diz, a cada 20 centímetros você faz o apiloamento, a compactação, né? Para não ter recalque no piso. Então não precisa nem da camada de brida, professora? Não, só se você fosse fazer no lugar da sua fundação do tipo Zapata, fosse uma fundação do tipo Lajão Radier. Essa imagem aí estaria perfeita para aquele outro grupo que apresentou anteriormente, que era Radier. Mas o seu, se você tem sapata, que eu vi aí que tem, não precisa. Tem. Pois tá bom, então. Só se o solo fosse muito ruim. Entendi. No caso aqui, Se fosse vai um tirar solo muito rico em matéria orgânica, por exemplo, aí você tinha que se prevenir para o solo não afundar, o piso não afundar. Show. Pois tá bom. Aí aqui a gente colocou na laje maciça a armadura, só o corte da armadura. E os cobogós, a gente fez a questão da amarração deles. Deixa eu ver bem aqui embaixo, acho que é aqui embaixo. Com o gente quê? colocou a tela de amarração e a gente colocou essas 3 barras em cada fileira. É de quantos milímetros a bitola? Diz professor. Aí eu não vi não. Não, porque veja bem, caro, a não ser que essa parede seja muito alta, essas barras elas são dispensáveis, né? No caso, você teria que colocar mesmo, sim, a tela, Só a tela, amarrada na estrutura. ficaria só a tela no caso. É. Pronto, tá bom. É porque a gente tinha visto que é bem mais complicado achar de cobogó. E aí a gente tinha visto com essas barras, e daí a senhora tinha falado da tela, né? Então a gente pensou assim, não, então deve ser os dois. Mas então é só No a tela caso, mesmo. esse fio cabelo aí, né? Esse ferro cabelo aí, você utilizaria assim, se você fosse fazer um vão muito grande de cobogó, com a altura muito grande e com a abertura muito grande. Mas se for um Nesse vão caso aqui pequeno. é 3 metros e aqui, deixa eu ver. Aqui ele é maior só um pouco. 3,25, quase padrão. 3 por 3,25 aqui. Pronto, vocês colocaram entre cada cobogó, né? Pelo que eu vi. Foi. No caso aí, vocês podem colocar a tela também, ou o fio cabelo, como vocês já colocaram, e colocar a cada 60 centímetros. Não precisa ser entre cada ligação do cobogó, não, porque já 3 metros já é uma abertura boa, já. Pronto. Então, aqui nessa aqui é menor, a gente não precisa usar isso, né? Só na maior. Você disse que tem 3 metros por 3 metros, né? Aqui tem essa maior. Aí você deixa o fio cabelo lá, o ferro cabelo, a cada 60 centímetros. Certo. A cada 2 ou 3 cobogó. E deixa as telas fazendo as amarrações horizontais. Pronto. Tá bom. Ou pode ser com ferro cabelo também. Tá ótimo. Aí aqui a gente vai tirar o ferro e deixar só as amarrações das telas. Bota a cada 60 centímetros também. Então tá bom. Vou redimensionar isso aí. E procurar saber também a questão da bitola, desse ferro cabelo. Aí aqui, nessa laje aqui, a gente fez de isopor com treliça. E aí a gente colocou o concreto por cima e colocamos as coisas de isopor, né? As peças com as treliças. Aí, beleza. Aí a gente colocou as pengadeiras para depois, quando for colocar o revestimento por fora, a gente está fazendo ainda. Aqui no revestimento de pintura.
No revestimento de pintura, professora, a gente colocou assim, pode deixar todas as paredes fechadas e uma assim aberta. Sim. Aí aqui a gente vem com a camada do tijolo, a do chapisco, o impermeabilizante. Aí vem com o embolso, o reboco, aí a argamassa e aqui a nossa tinta. Esse impermeabilizante tá em qual área, Cairo? Na área da garagem. Pega a chuva? Pega? Por causa dessa abertura aqui. Não sei se precisa. Só tem essa Porque abertura. assim, a gente Essa abertura utiliza, a gente recomenda, né, impermeabilizante, ou em áreas molhadas ou nas próprias fachadas, você pode colocar impermeabilizante, não é? Até uma determinada altura onde seja mais atingida pelas chuvas, não é? Pelos intempéries. Mas assim, se é uma área coberta como essa aí, não precisaria desse impermeabilizante, não. Só aqui fora então, né? Sim. Pronto. Então tá bom. Vou fazer essa alteração. Aí aqui no banheiro, a gente tem o impermeabilizante. Aqui tem o tijolo, né? Alvenaria. Aí tem o chapisco. Aí também tem o impermeabilizante, o reboco. Embolso, né? O Embolso. embolso, o reboco e... Não precisa de reboco, você não vai aplicar cerâmica, É né? verdade. Revestimento cerâmico. É verdade. Vou tirar aqui para mim não esquecer. Aí vem a camada de argamassa com as ranhuras. Aí você tem que dizer qual o tipo da argamassa, você tem que dizer qual o material que você utilizou como impermeabilizante e tem que dizer qual o tipo de revestimento cerâmico que você está utilizando. Pronto. E aqui está a nossa peça cerâmica de 60 por 40. Pronto. As juntas. Bom, eu acho Ó, que é aí, cara, geralmente eu gosto muito de utilizar como impermeabilizante o cimento polimérico, que é uma argamassa que ela vem pronta e você só faz a mistura na obra e aplica, espera curar e já pode colocar as próximas camadas de revestimento. Eu só utilizo manta asfáltica quando não dá para utilizar cimento polimérico. Pronto. Então a gente vai usar o cimento polimérico. Vamos procurar as informações dele. Cairo, licença, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Isabela. Aí quando é que eu sei que eu uso esse cimento ou quando eu uso a manta asfáltica? Pronto, a manta asfáltica. Pronto, se você entrar num site aí de um fabricante, Denver, por exemplo, ou Denver fabrica manta, ou Neutrolin, ou Vedacity, ou Vedatop, ou outros, certo? Uhum. Ele vai lhe dizer qual tipo de impermeabilizante é indicado para cada local. Inclusive, tem desenhos lindos de uma casa todinha dizendo, ó, que na caixa de gordura você impermeabiliza com esse material, com cimento polimérico. Agora, respondendo a sua pergunta, certo? Quando é que você não utiliza manta? Quando você tem um local que você precisa manter a espessura, certo? Como é o caso aí, você não pode colocar a manta, você sabe que ela é espessa, né? Se bem que tem a manta líquida também. Mas a manta asfáltica, ela é espessa, ela tem um centímetro e meio de espessura, mais ou menos. Ela é um tipo de impermeabilizante bastante caro, certo? Porque tem a manta fria e a manta quente. A manta quente você precisa de uma mão de obra específica para aplicar, porque vai utilizar combustão para aplicar, certo? E geralmente o pessoal que faz essa aplicação, ele dá garantia. A manta fria, qualquer servente ou pedreiro aplica. Mas aí também é bastante caro. O cimento polimérico, ele é bem mais barato. Ele mantém a espessura e ele garante a impermeabilização, certo? Então, se você não vai ter, por exemplo, e sim, tem restrição de utilizar a manta em local onde tem vibração. Por exemplo, você tem uma cisterna. Aí, se você, dentro da cisterna, geralmente tem uma bomba submersa, que você chama de sapinho.
Aí, se você colocar manta asfáltica, por exemplo, como impermeabilizante da sua cisterna, a bomba ela pode ocasionar vibrações e fazer o descolamento da sua manta, certo? Aí você utiliza cimento polimérico. Ah, mas é a caixa d'água superior, é de alvenaria. Aí eu boto manta ou boto cimento polimérico, pode botar um ou outro. Mas a manta asfáltica é mais recomendada. A caixa d'água superior ela não vai sofrer vibrações. E a manta ela permite, né? Ela existe uma garantia que vai dar uma impermeabilização melhor. Eu tenho uma banheira. Aí embaixo do piso da banheira eu boto manta asfáltica. Eu faço o piso, igual o cara estava mostrando, com concreto, todo resistente, né, para conseguir aguentar, não é, o empuxo, né, da água e tudo, e do reservatório e o peso da água propriamente dito, né, e coloco a manta e coloco o piso e coloco a banheira, certo? Eu não sei se esclareceu mais ou menos a sua. Por exemplo, se você tem uma cobertura, que é o nosso próximo assunto. Aí você tem um local onde tem um rufo, que é uma ligação entre a telha e a alvenaria. Aí naquele local você precisa colocar argamassa, né, para que não vaze, quando chover não infiltre água, não é? E aí, além disso, você precisa impermeabilizar. Um artifício para o local onde você bota o rufo é colocar pedras graníticas, por exemplo, ou pedras cimentícias. Mas, geralmente, o pessoal não bota nada disso e bota a manta. Aí você tem a opção de utilizar a manta líquida, ou a manta asfáltica, que é fria, ou a manta quente, ou o cimento polimérico não é muito recomendado nesse caso, certo? Porque geralmente é um local onde sofre bastante com os intempéries e tem bastante dilatação e contração, então pode ser que ele rache, certo? Eu não sei se deu uma visão geral do que você queria saber, Isa. Deu sim, professora. Aí, outra coisa que você tinha falado, que você disse que colocava esse impermeabilizando até uma certa altura. Essa altura pode ser 60 centímetros? Não, geralmente é até 2 metros, porque geralmente a casa ela tem um pé direito de 2,80 m. Aí a coberta ela não tem uma inclinação e ela não passa um beiral. Então você coloca até a área que vai ser afetada, certo? Sem onde o beiral ele não vai proteger, certo? Geralmente o seu beiral ele vai ter 40, 50, 60 centímetros. Passando, mas é inclinada, então ele não vai proteger só uma projeção de 40 centímetros, certo? Ele vai proteger um pouco da alvenaria externa, mas se você quiser, você pode aplicar em toda a fachada também. Entendi, professora. No nosso caso, professora, que é platibanda e não tem esse beiral, tem que clicar na parede toda, né? Com certeza. E tem que ter o chapim, né? Que você até já botou as pingadeiras e tudo. Que é para a água não escorrer na parede quando estiver chovendo. Professora, então, mas no caso da representação, eu posso deixar assim e dizer que é cimento polimérico até a altura que a senhora falou? Só para não esquecer na hora, porque talvez passa batido do chapisco para o embolso. Uhum. O nervoso vai aqui, né? Uhum. Não, então tá bom. Eu acho que é isso, professora. Sobre as esquadrias, a gente ainda não começou, então eu vou ver as dúvidas dos outros grupos com relação à aplicação das esquadrias em si. Na apostila de técnicas construtivas tem dizendo como é que aplica cada esquadria. Né? Pronto, beleza, então. Eu acho que é Do isso. grupo de vocês, Cairo, tem mais alguma dúvida? Não, acho que não. Pessoal, tem mais algum grupo? Então, eu vou disponibilizar esse material lá no canal, certo? Se vocês puderem avisar aí no grupo da turma.
Para quem quiser assistir, ou vocês mesmos, dá uma olhada, tá bom? Um abraço. Professora, Oi, Isabela. você pode ficar um minutinho para falar com você? Posso? Deixa eu... Para a gravação, quem está gravando?